Olá, alunos do curso técnico em agropecuária, turmas AgroC e AgroD. Nós, nessa semana, estudaremos a morfologia externa dos vegetais. Bom, nós vamos iniciar pelas raízes. Por que pelas raízes? São os primeiros órgãos a serem formados pela planta e têm a função essencial. Então, de acordo com a evolução das espécies, o primeiro órgão que surgiu na planta, foi a raiz. Então, quais são as funções da raiz? Elas fixam a planta ao substrato, ou seja, pode ser no solo, pode ser um substrato em vaso, em saquinho, mas ela tem a grande função de fixação desse vegetal ao substrato. Absorve água e sais minerais. Na verdade, nós estudamos lá em anatomia vegetal, que são os tecidos, que os pelos absorventes, eles são anexos da epiderme presentes na raiz e eles têm a função de absorção de água e sais minerais. Condução do material absorvido, ou seja, as raízes elas conduzem água e nutrientes e distribuem para a planta inteira através do xilema, e o acúmulo de diversos tipos de substâncias de reserva, ou seja, a raiz também tem uma elevada função que é o armazenamento de reserva. Bom, mas quais são as estruturas que a raiz apresenta? Então, na parte de baixo, nós vamos começar, nós temos a coifa, que é uma estrutura que recobre a ponta da raiz, protegendo o meristema. A coifa, gente, ela apresenta uma substância gelatinosa que permite com que a raiz penetre no solo e a principal função é de proteção do meristema. A coifa ela não regenera, então uma vez que ela é destruída, outras raízes se formam com outras coifas. Nós temos logo acima a zona lisa, que é responsável pelo crescimento primário da raiz, e na extremidade estão os meristemas, protegidos pela coifa. Logo acima, a zona pelífera, ou de absorção, a epiderme cheia de pelos, aumenta a superfície de contato com o solo, favorecendo a absorção de água e nutrientes. Logo em seguida, a zona suberosa ou de ramificações. É a parte mais velha da raiz, ela é impermeável e de onde formam as novas raízes laterais. E o colo da raiz, que é a área de transição entre a raiz e o caule. Logo acima do colo, nós já temos a estrutura de caule. Dentre os tipos de raízes, nós já estudamos a diferença entre as raízes de monocotiledôneas e de dicotiledôneas, Então, a raiz pivotante, elas estão presentes nas eudicotiledôneas, oriundas de sementes, e nas gimnospermas. A radícula, origem dela é no embrião, ou seja, ela é do meristema apical radicular, que dará origem à raiz pivotante, características das gimnospermas e das eudicotiledôneas. Raiz fasciculada, raízes típicas das monocotiledôneas e desenvolve-se nas camadas mais superficiais do solo. Tanto é que plantas com raízes fasciculadas são muito utilizadas para a retenção de água e evitar que haja erosão no solo, como é o caso das gramíneas. Nós temos aqui a raiz tuberosa, Como nós podemos observar aqui, um exemplo é a mandioca e a cenoura. Elas são espessas devido ao acúmulo de substâncias de reserva, principalmente amido. Ela é axial quando a reserva é acumulada somente no eixo principal. Então, é o caso da cenoura, do nabo, do rabanete, e fasciculada quando a reserva fica acumulada nas raízes secundárias, que é o caso da mandioca. Raízes pneumatóforas são raízes que facilitam a aeração. São raízes de plantas aquáticas que apresentam como tecido de raiz o parênquima erífero, que armazena oxigênio e permite com que essas plantas consigam sobreviver em ambientes aquáticos. Raízes grampiformes. Gramp forma um grampo. São as fixações principalmente de plantas epífitas. Mas quais são as epífitas? A maior parte das orquídeas, a maior parte das bromélias. Lembrando, gente, que essas raízes elas são usadas apenas para fixar essas plantas na árvore ou no arbusto, elas não sugam absolutamente nada da planta, ou seja, elas não são plantas parasitas, elas são plantas epífitas e utilizam a árvore ou o arbusto apenas para sua sustentação.
Raiz tabular são as raízes secundárias bem espessas que ajudam na sustentação da planta. Raízes escoras, sustentação da planta. Nós temos inúmeras espécies de árvores que têm esse tipo de raiz e elas têm a capacidade de aumentar a capacidade de sustentação das plantas. Raízes aéreas, elas crescem em contato com a atmosfera, ou seja, elas absorvem água e nutrientes da atmosfera. As raízes das plantas epífitas também têm essa característica de aérea, elas absorvem água e nutriente da atmosfera. Então, é muito comum em plantas de orquídeas, quando nós temos ela em casa, em vasos, elas saírem para fora do vaso. Elas estão saindo porque elas estão em busca de seu habitat natural, que é absorção de água e nutrientes da atmosfera. Os austórios, aí diferente dos grampiformes, os austórios, eles penetram na planta e são raízes de plantas parasitas, principalmente os cipós, tipo cipó chumbo, a erva passarinho, né? Que são plantas que têm austórios. Os austórios, gente, eles penetram até o floema da planta que ele está parasitando e suga glicose em seu estado puro. Então, ao invés da planta produzir a sua glicose, ela suga de outra, chegando a matar a planta que ela está parasitando. Bom, outra estrutura extremamente importante que surgiu logo após o sistema radicular foi o caule. O caule suporta as folhas, sustenta, né, as folhas, as flores, os frutos e através dele circulam as seivas, tanto a seiva elaborada via floema quanto a seiva bruta via xilema. Na sua organização, ele apresenta nós, entre nós e os gomos laterais. Esse pode desenvolver-se originando novos ramos, folhas e flores. Nós temos alguns tipos de caules na natureza. Um exemplo é o tronco, né? Um caule lenhoso, presente em algumas dicotiledôneas e presente também em algumas gimnospermas. Caules tipo estirpe. Vocês lembram o que é estirpe lá em jardinagem? É um caule sem ramificações. Um caule presente nas palmeiras. Então, as palmeiras não apresentam ramificações e elas têm, gente, o meristema apical caulinar apenas no ápice da planta, né? Então, quer dizer, se morre esse meristema apical aqui, a planta está morta. Diferente de outras plantas que ramificam, que têm inúmeros meristemas e que permitem a brotação da planta após uma poda. Aqui o colmo das gramíneas, né? Das poáceas, a cana, aqui é o cana-de-açúcar, então nós podemos observar aqui o colmo, né, em forma cilíndrica. Aqui nós podemos observar o nó e o entrenó, aonde é armazenado no parênquima de armazenamento grande quantidade de sacarose. Aqui nas gramíneas também nós temos outro tipo de caule, que são as hastes, presentes principalmente nas gramíneas que formam as pastagens, tipo braquiária, e nas gramíneas ornamentais, como grama esmeralda, grama São Carlos, grama batatais, né, entre outras gramíneas que são utilizadas na ornamentação. Outro tipo de caule que nós temos são os cladódios. Os cladódios, eles têm alta capacidade de armazenamento de água. Os cladódios, gente, são caules típicos dos cactos. São plantas que sobrevivem em lugar ou semiárido ou árido, com uma escassez de água muito grande. Então, eles têm capacidade de retenção de água. Os pseudobulbos, né, bem típicos das orquídeas. Então, na verdade, o caule das orquídeas ele é bem pequeno e fica próximo às raízes, e o que aqui emitem as folhas e as flores são os pseudobulbos. Também tem grande função de armazenamento de reserva. Aqui nós temos um outro tipo de caule, que são os rizomas. O rizoma aparece principalmente na bananeira, né? Onde nós podemos observar aqui, na parte bem próxima aqui ao solo, a presença de rizomas. E os rizomas, gente, no caso da bananeira, eles são estruturas de propagação. Hoje a banana é propagada através de gemas presentes no rizoma, principalmente no cultivo in vitro.
E aqui, aonde nós achamos que é o caule, é o pseudocaule, ou seja, um falso caule. Nós temos, no caso da cebola, os bulbos. Bulbos também são estruturas de caule, na maior parte deles subterrâneo. Aqui nós temos o tubérculo presente na batata, né? O tubérculo, além dele ser um órgão extremamente rico em amido, tanto é que ele tem parênquima melífero, né? Ele também é estrutura de propagação. A batata é propagada através da batata semente, que é o tubérculo, aonde aqui nós podemos observar as gemas já desenvolvidas saídas a partir da batata. Aqui nós vamos ter as estruturas de um tipo de caule chamado de estólon ou estolão, uma estrutura de caule bem típica do morangueiro. Nós podemos observar na base da figura que o estólon está formando uma nova planta, ou seja, uma nova muda. A propagação do morangueiro se dá justamente por essas estruturas e pelo cultivo in vitro também, aonde vão ser produzidas novas mudas. Bom, gente, então, dentre as estruturas de caule, são essas que nós vimos, e na próxima aula nós estudaremos folhas e frutos.